Ó, vou vir com um vídeo aqui do Gustavo Pinheiro, o Stax. Vídeo tenso, vídeo pesado, talvez, né? Porque os vídeos que ele faz é vídeo de crime. 3, 2, 1, toma. Em 2008, uma Ó, já começa assim. Já começa, né, com ele acendendo um baseado. É, você vê que o negócio aqui é pesado. O negócio aqui é complicado. É? Ó, já tô com medo, Cid. Toma. canadense queria contratar um serviço de assassino de aluguel e procurou por ele no Google. No Google. No Google. Ela encontrou um site e resolveu mandar uma solicitação detalhando como gostaria que o serviço fosse feito e que poderia pagar $20.000 pelo job. Acontece que não Peraí. $20.000 pra matar alguém. Aparentemente é esse o valor nos Estados Unidos. Aí deve ser uma média, né? Alexa, $20.000 em reais. $20.000 são R$ 98.746. Ah, no Brasil tá mais barato. Miau. No Brasil, pô, R$ 98.000 pra matar uma pessoa? Ixi, aqui, né? Aqui que você dá uma latinha de Skol mais geladinha, o cara já tá matando. Miau. Ah, que é tranquilo. Foi apenas ela, mas centenas de pessoas fizeram o mesmo no mesmo site. Só que elas não perceberam que Rent a Hitman não era contrate um assassino de aluguel, mas sim contrate um hitman, um homem que produz sucessos. O site que na real era para produz prestar hits. serviços a empresas que queriam aumentar o tráfego de seus sites e corrigir falhas de segurança, estava agora recebendo diversos e-mails de pessoas que queriam matar os seus desafetos. E esse site ajudou as autoridades a prenderem diversas pessoas. E Pô, peraí, por que ele tá com esse fósforo aceso? Por que ele acendeu esse fósforo desde o começo? Eu não tô conseguindo prestar atenção, cara. Eu tô preocupado com o dedo dele, mano. É pra fazer um drama. Ah, pra fazer um... Tem um clima, entendi. Ele gravou no apagão, Cid. Faz sentido. o que esse fósforo aqui tem a ver? Nada. Mas antes de começar, vamos fazer o seguinte, deixa o like aí e eu vou responder todos os comentários que começarem com stacks, vírgula e o assunto. Pode falar sobre o vídeo, sugerir temas, fazer críticas, o que vocês quiserem, mas usem stacks, vírgula e o texto, que aí fica mais... Tudo que o youtuber fala, eu faço. Ele pede pra dar like, eu dou. Ele pede pra compartilhar, eu compartilho. Tô aqui com o chat te assistindo na live. Por favor, pega leve. fácil pra eu poder filtrar, beleza? Mas antes de começar eu quero dar uma dica aqui pra vocês, principalmente pra galera gamer. Pessoal, a Bonox é um... Ah, puta dica legal aí da Bonox, né? Então aí, ó, dica da Bonox aí, uma puta dica bacana. O empreendedor da Califórnia estava trabalhando em um projeto de TI e como parte da sua tarefa ele registrou vários domínios diferentes. Alguns domínios ele registrou para guardar e vender no futuro por um valor maior e outros ele usou para estudo e trabalho de otimização Isso de era bem mecanismos comum, de busca. cara. Sabe quando você pesquisa por algo no Google e alguns sites aparecem em primeiro lugar? Esses sites tiveram que fazer um trabalhinho bem técnico para serem bem ranqueados nas buscas. E era esse o serviço que Bob vendia, além também de ajudar a resolver falhas de segurança nos sites. Um dos domínios... O cara era nerdola, né? O cara era nerdola. E no começo, assim, da internet, era bem comum a galera comprar domínios.com aleatórios, ou que eles achavam que iam bombar, pra tentar revender mais pra frente, né? Como se fosse... estavam inventando a roda. Então muita gente comprava domínios que falava, porra, esse domínio aqui vai bombar. Tem alguns casos conhecidos aqui no Brasil. Um deles é o domínio da Coca-Cola, que ficou, um cara comprou o domínio da Coca-Cola com a grande ideia de vender para Coca-Cola no futuro. E aí, quando a Coca-Cola chegou na internet e não tinha o coca-cola.com.br, né, falou, opa, cadê o coca-cola.com.br? O cara falou, opa, é meu, e eu vendo por 30 milhões de reais. E aí a Coca-Cola falou, pô, que legal, esteja processado. E aí ele tomou um processo, perdeu o domínio, e ainda teve que pagar uma grana pra Coca-Cola. Então, assim, pra maioria, foi uma ideia que não deu muito certo, né? Outro clássico aí, né? Outro clássico que o chat lembrou e eu ia falar também, esse aqui, né? O pudim.com. O pudim.com.com.br. Fiquei na dúvida agora. .com.br? .com.br, né? Pudim.com.br. Opa, cadê o pudim? Cadê o pudim?
Cadê o meu pudim? Aí. Pudim, um dos sites mais clássicos da internet brasileira, que tá desde o comecinho, pudim.com.br, que não tem nada além de uma foto de um pudim. E vamos combinar, não é nem uma foto, uma puta foto, né? O cara já podia ter trocado essa foto, né, em 2023, mas não. Ele é um cara das antigas, ele mantém. Vou confessar uma coisa pra vocês aqui, uma história de bastidor. Eu já tentei comprar esse domínio. Mandei e-mail pro pudim, tentei comprar pra fazer um trampo. Eu trabalhava numa agência e aí eu tive uma ideia que era pra Brastemp. Atendia Brastemp na época, e aí uma das ideias era comprar o site do Pudim para criar um buzz na internet e tal. Eu achei que era uma boa ideia, né? Mas o cara do Pudim simplesmente não respondeu. E a Brastemp tava pronta pra pagar, tá ligado? Tava pronta pra pagar, mas não rolou. Mas eu acho que seria uma ideia interessante. Domínios adquiridos foi o rentahitman.com, que é um domínio não só muito valioso, mas ele também tinha esse trocadilho de assassino de aluguel com um homem de sucesso. Nessa época, ele pretendia levar o projeto adiante e pretendia criar uma empresa ao redor disso junto com seus amigos da faculdade. Porém, eles resolveram pular fora e trabalhar com outras coisas. Bob também resolveu deixar o projeto quieto, mas o site continuou lá, até porque ele não encontrou ninguém que queria comprar um domínio chamado assassinodealuguel.com. Mas tudo começou a dar errado quando a interpretação literal do domínio começou a atrair um tipo totalmente diferente de público. Ele começou a reparar algo estranho quando viu que estava recebendo e-mails cada vez mais esquisitos na caixa de entrada do site. As mensagens não eram de clientes em potencial à busca de consultoria de TI, mas sim cidadãos comuns que queriam pagar para assassinar seus inimigos, ex-namorados, maridos, esposas e até pais e mães. Algumas pessoas só excluiriam tudo para poder evitar dor de cabeça, mas Bob não conseguia ser assim. Ele poderia sim deletar tudo, mas e se no meio daqueles e-mails tivesse alguém que realmente queria matar outra pessoa e ele pudesse impedir denunciando? Dá pra dormir de noite sabendo que você poderia ter evitado um assassinato? E aí, o que vocês fariam? São do time que evitam dor de cabeça ou não conseguiriam deixar quieto? Porque isso... Assim, ó, no mínimo, eu ia olhar todos os e-mails. Eu ia ficar curioso, no mínimo. E se tivesse nome completo da pessoa, obviamente eu ia jogar no Google pra saber, no mínimo. Realmente pode ser sério, mas pode virar uma grande dor de cabeça, porque vai que você denuncia um cara que é realmente perigoso e tem contato com muitas pessoas. Eles podem vir atrás da sua família ou coisa do tipo. Verdade. Comenta aí pra mim o que você faria, beleza? Mas Bob decidiu que ia ficar de olho e iria denunciar qualquer solicitação alarmante que aparecesse. Inicialmente, em 2008, a maioria das solicitações não eram preocupantes 2008. de verdade. Eram claramente feitas no calor do momento e tudo mais. Por exemplo, ele percebeu que boa parte das mensagens eram de crianças que foram zoadas na escola ou que tinham discutido com seus pais ou seus irmãos e queriam se vingar. Coisa de criança. Algumas ele só ignorou porque realmente não eram alarmantes ou até só pareciam alguma brincadeira ou trollagem. Outras foram enviadas para as autoridades só pra checagem, tipo essa do bullying da escola, né? Vai que esse bullying acaba evoluindo pra um tiroteio em massa futuramente, mas começaram a surgir algumas solicitações é uma coisa cultural dos Estados Unidos, né? Eram realmente preocupantes. No Alasca, um garoto de 14 anos queria que sua mãe, pai, irmão e irmã fossem assassinados. Ele deu instruções e disse que dorme no andar de baixo e queria que tudo fosse feito com calma para eles sofrerem. O motivo da solicitação era porque o garoto era abusado pela família. O caso foi relatado às autoridades e eles fizeram uma verificação do bem-estar desse menino e descobriram um histórico de abuso da família contra ele. Em Nova York, uma solicitação ainda mais alarmante apareceu. Alguém queria que um pai e seu filho no Texas fossem assassinados, supostamente por abusar de uma mulher. Esse caso em específico não deu em nada, mas foi aí que o Bob percebeu que esse site poderia não só evitar assassinatos, mas serviria para descobrir outros crimes que levaram as pessoas a pedirem pelo serviço. Durante mas quem é burro de entrar... Tem, né? Pior que tem. Contratar um assassino de aluguel.com, velho. O pior é que tem, né, cara? Aí que tá, né? 2 anos o site foi recebendo de... Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Assassinodealuguel.com.br. Interessante. Diversas solicitações até que em 2010 um caso diferente surgiu.
Bob recebeu um e-mail de uma mulher que queria matar 3 caras que haviam roubado a herança do seu pai. Na mensagem, a mulher disse que era uma cidadã britânica, mas que morava no Canadá e havia perdido tudo. Aparentemente, alguns membros da família haviam ficado com a herança do seu pai e ela não tinha onde morar, não tinha o que comer e nem tinha como voltar para o Reino Unido, pois estava sem o seu passaporte. Caralho. A mulher parecia de fato bem desesperada no e-mail, como se aquela fosse a sua única esperança, mostrando que se tratava de uma situação real sim. Bob... Olá, vocês viram a mensagem? Vamos acabar com eles e você pode ficar com parte da herança. Bob levou a sério essa solicitação porque ela deu muitos detalhes dos caras. Ela passou a foto de todos, endereço completo, foto de seus veículos e sugestões do que poderia ser alterado neles para que todos morressem em um acidente forjado. A mulher chegou inclusive a dar outras sugestões do que poderia ser feito, como se passar por um técnico de gás e sabotar a casa para explodi-la. Aliás, ela não só deu a sugestão, mas deu detalhes de como fazer porque ela conhecia as residências. Bob achou tudo isso muito preocupante, mas resolveu fazer um teste antes de denunciar para a polícia. Ele esperou mais alguns dias, a mulher enviou outro e-mail dando mais detalhes e depois de algum tempo ele respondeu perguntando se ela ainda precisava dos serviços. A resposta foi apenas sim. Nisso, o Bob percebeu que de fato se tratava de alguém que ia fazer algo e caso ele não tomasse alguma providência, era capaz dela conseguir o serviço de verdade. Caralho, com que outra saia pessoa. justa, né? Ela foi denunciada e depois de uma boa investigação, descobriram que a mulher por trás dos e-mails era Ellen Kaplan, de 44 anos. Ela era uma criminosa foragida da justiça do Reino Unido por diversos crimes e de fato estava tentando matar alguns familiares. Ellen ficou presa por cerca de 4 meses até ser deportada de volta para o Reino Unido. Bob ficou muito feliz, mas assustado ao mesmo tempo em como ele havia evitado a morte de 3 pessoas. Deve ser algo meio difícil de assimilar mesmo. Porém, estava validado que o site realmente seria útil para prender diversos tipos de criminosos. Só era necessário fazer uma pequena alteração no layout do site para transformá-lo numa isca de verdade. Assim, com um design que emulava um site profissional de contratação de assassinos. Porra, peraí. Relatos. Olá, matei minha avó, deu tudo certo, muito obrigado. Porra. Relatos, cara. Sessões para depoimentos de clientes e informações sobre uma suposta política de privacidade protegendo a identidade dos usuários. Muito, né? O site foi meticulosamente reconstruído. Mano, olha esse design. Com os tiros, velho. Parecer legítimo para quem fosse lá procurando por um assassino e para parecer uma piada para quem caísse lá de paraquedas sem saber do que se tratava. Era o plano perfeito e agora era só aguardar. Pô, fez um site tosco que o cara que é burro, ele não entende que é tosco. Ele fala, caralho, olha lá, o site é real, né? E pra quem tem um, né, pra quem entende um pouquinho mais, fala, ó, porra, olha que piada legal, é isso. Alguns dias passaram e os e-mails começaram a chegar. E um deles, uma mulher solicitou serviço para uma outra mulher que estava causando problemas com seu marido e a sua família no geral. Bob respondeu perguntando se ela realmente tinha interesse e se gostaria de entrar em contato com a equipe. Ela disse que sim, fornecendo o seu endereço e o seu telefone para contato. Não demorou muito para sua identidade ser revelada. Ela era a Diane Parkin. Os dois seguiram conversando e foi ficando claro que Parkin estava falando sério. Ela estava mandando diversas mensagens pro Bob dizendo que pagaria e faria tudo o que fosse necessário para que o trabalho fosse cumprido, e Bob decidiu ir mais a fundo e colher mais provas. Eles chegaram a se encontrar algumas vezes em praça, shoppings e coisas do tipo, e ela disse pessoalmente que o mais importante era que a família dela jamais descobrisse nada. Ela forneceu as informações da vítima, o endereço, o local de trabalho e tudo mais, e ainda afirmou que a mulher tinha uma criança, mas que não se importaria se algo acontecesse com ela. O último encontro deles foi para acertar a primeira parte do pagamento, que era $100 em dinheiro e um anel de diamantes avaliado em $1.500. 100 dólares e um anel. A outra tava dando $20 mil. Não tá valendo a pena esse trabalho, não, hein? Assim que Bob deu tchau pra ela, as autoridades chegaram e a prenderam. Caralho, o maluco virou um infiltrado da polícia. Mandou um e-mail dizendo que seu ex-marido estava se aproveitando de uma criança com necessidades especiais, ou seja, era um pedófilo e ele lhe devia $20 mil. O papo foi evoluindo e nesse momento, o Bob já tinha todo um sistema pra poder puxar o IP de todas as pessoas que lhe mandavam solicitações. Porra, ele melhorou a parada. Polícia. Então, por não ser na Deep Web, foi fácil localizá-la e descobrir a sua identidade. A mandante era a Wendy
de Wen. Inclusive, ela mesma achou estranho o site estar na internet normal. Porém, aparentemente o desespero era gigantesco e ela não ligou pra isso e deu sequência na negociação. Todas as informações foram entregues pra polícia, que acabou assumindo a comunicação do caso. Eles marcaram de se encontrar com a Wendy no estacionamento pra finalizar a negociação e lá ela foi presa. Wendy foi condenada a 9 anos de prisão. 9 anos, porque mandou um e-mail pro matadordealuguel.com. Caralho. Tem que tomar, né? Um outro e-mail que Bob recebeu foi o do Devon Fauber de só... E o cara deve ter sido uma mensagem falsa, né? Inventou uma história pra matar o cara. Provavelmente foi isso. 20 anos de idade. Ele queria matar a sua ex-namorada, os pais e o bebê dela. O motivo? Ele não conseguia suportar o fim do relacionamento e tinha certeza que os responsáveis pelo término eram os pais da garota. O Bob fez o mesmo procedimento para saber se aquele caso era real, instigando o garoto a dar mais informações e sim, parecia muito real. Ele deu todas as informações necessárias, endereços, horários e tudo mais e até chegou a mudar o seu pedido, dizendo para não matar a criança, mas sim sequestrá-la e entregá-la para ele. Seu plano era pegar o bebê, se mudar para outro estado e se vender como pai solteiro para conseguir outra namorada e seguir a vida. Quando chegou o dia combinado que o serviço seria realizado, obviamente não aconteceu nada e Devon ficou muito ansioso e nervoso, mandando diversos e-mails nos próximos 15 dias cobrando o porquê do trabalho ainda não ter sido realizado, já que ele tinha dado todas as informações que eram necessárias. Era perigoso demais só ignorar um maluco desse, então ele foi denunciado e a polícia fez a mesma estratégia de mandar um assassino de aluguel falso para negociar com ele e aí conseguiram uma confissão e o cara foi preso. Devon foi condenado a 20 anos de prisão. 20 anos! O curioso foi que, mesmo sabendo que ele estava ferrado, que existia um volume gigantesco de provas contra ele, o cara ainda deu uma declaração antes do julgamento que acabou chegando nos ouvidos das autoridades. Ele disse que, assim que conseguisse uma condicional, tentaria sequestrar o bebê e fugir. Pois é, esse não foi o único caso onde havia uma criança envolvida como alvo. Uma garota de 17 anos... Mas ó, pensa bem, esse cara que fez o site e tal, esse cara é um anjo, né? Porque ele poderia muito bem enganar todo mundo. Poderia, ó, tem que pagar metade adiantado, né? Ah, paga 50, faz um pique de 50 mil dólares e some. Pô, cada e-mail ele pega 10 mil dólares dos caras e some. Porra, esse cara tava trilionário. Aí ele teve a mente do bem aí, né? Não identificada do estado de Iowa, dos Estados Unidos, foi acusada de solicitar o serviço. Na polícia eles não iam reclamar, né? 7 anos de idade, fornecendo todos os dados necessários, até os horários escolares. Ela foi denunciada e mais ou menos na mesma época, a Jasmine Paz, de 18 anos, também contratou os serviços do site para o seu próprio filho de 3 anos de idade. Ela mandou todas as informações necessárias e até fotos do menino e disse que poderia pagar até 3 mil dólares assim que o serviço fosse feito. Caralho. A polícia foi até a casa dela, confirmaram com a avó que ela não gostava muito da criança e ela foi presa. Pois é, bizarro, mas existe um caso que eu vou contar agora que passa de todos os limites. Eu fiquei chocado durante a pesquisa. Porra, vai ter um que vai passar dos limites? Ô, Stax, pega leve aí, pega leve. Cara, já passou dos limites, cara. Esse vídeo em como as pessoas simplesmente acreditavam que aquele era um site real e faziam as solicitações. O próprio Bob ficou abismado em ver todos aqueles e-mails e ver como o seu site estava funcionando. A gente imagina que quem vai cair nesse conto do site são pessoas mais velhas, pessoas que não usam muito a internet, não estão acostumadas ou que simplesmente estão muito afobadas, tipo Devon, que querem desesperadamente que o serviço seja feito, que elas não pararam pra pensar nem um segundo que aquilo poderia ser falso. Porém, um militar já caiu nesse site e não foi solicitando, mas sim oferecendo serviço. Vai vendo. Um membro da Guarda Nacional... Chegou o Bolsonaro. Chegou a turma. O cara tá oferecendo um serviço pra matar. O cara quer ser empregado. Pô, eu tô vendo que você tem um site legal aí, tô precisando de um estágio, né? Porra, chegou. Mandou currículo. Aérea do Tennessee, o Josiah Garcia, foi preso pelo FBI depois de tentar conseguir um emprego como assassino terceirizado do site. Não é possível, algo cara. que nem o Bob tinha cogitado. Mano, não é Josiah possível. enviou um e-mail dizendo que queria um emprego que pagasse bem e que tivesse relação com a sua experiência militar. Ele precisava de dinheiro para sustentar o seu filho. Seria uma função que ele gostava e não só poderia, mas sabia fazer. Então, segundo ele, era o emprego perfeito. Mano, imagina a cara do Bob lendo isso. Um militar oferecendo serviços e mandando diversos
diversos e-mails mostrando realmente estar PJ interessado e ou desesperado CLT? para assumir a função. Ele chegou até a dizer que tinha experiência com tortura e Bob resolveu embarcar na loucura. O FBI Olha aqui o meu currículo, eu tenho experiência com tortura. Caralho, olha o absurdo, cara. foi contatado e um treinador de assassinos de aluguel falso marcou um encontro com Josiah numa praça. Lá, o treinador entregou uma pasta com um alvo fictício contendo endereço, fotos e tudo mais Nem e fudendo. $2.500 como metade do pagamento. Mano, isso é um filme, cara. Isso aqui é filme. Josiah ainda chegou a perguntar pro agente do FBI disfarçado se seria necessário mandar uma foto do corpo depois do serviço, e bom, depois da conversa, ele foi preso. Aí você deve pensar, nossa, Stex, mas isso aconteceu logo quando o site surgiu e não tinha muitas informações de que ele era falso, né? Não, isso aconteceu em abril de 2023 mesmo. No site existe inclusive uma lei chamada RIPA, onde todo aquele processo de contratação de assassino de aluguel era resguardado pela Lei de Proteção e Privacidade de Informações do Assassino de Aluguel de 1964. E se você acha esse nome absurdo demais pra se tornar uma lei, é porque realmente é. Bob inventou a existência da lei e a maior parte das pessoas sequer se deu ao trabalho de pesquisar e nem suspeitaram também que o site oferecia descontos pra idosos. Mano, esse cara... Não, desculpa, cara. Esse cara é um gênio, velho. Esse cara é um gênio. Não tem como. Pô, olha essa história, mano. Sim, o site era realmente uma piada, mas diversas solicitações continuaram surgindo, como essa daqui. Colton Bale, de 18 anos, queria que duas colegas de 16 anos da sua escola fossem estranguladas e ele tinha um fetiche com isso. Rapidamente a polícia foi contatada e ele foi condenado a 5 anos em liberdade condicional. Mano, ele queria matar uma pessoa por matar, né? Hyman queria que sua sogra fosse morta porque ela era controladora demais com a sua esposa. Ele contratou o serviço e conseguiu convencer a própria esposa, que não sabia de nada, de mandar $200 pro Bob via correio, dizendo que era pra outra coisa. Bob... Mano, sério que o cara acha que pagando $200 ele nem desconfia que é um site falso. Nunca esperou que o site fosse atrair tantas pessoas e que daria certo desse jeito. Ele explicou que os pedidos variavam muito, chegando até a ter pessoas querendo agendar a própria morte. E lembra da ideia inicial dele de fazer um estudo sobre mecanismos de... Pô, peraí, nunca tinha pensado nisso. Porra, ele pega os cara, os assassinos, os cara que quer matar os outros. Aí pegou um cara que queria mandar currículo pra ser assassino, mas tem outra vertente que é a pessoa que quer morrer e paga alguém pra matar. Essa eu não tinha pensado. Que doideira, né? De busca. Bom, o site acabou sendo bem útil, porque até hoje ele aparece em primeiro nas buscas do Google. Ele evitou mais de 150 mortes e o site até hoje segue ativo prendendo criminosos pela internet comum. Mas existia um site na Deep Web chamado Beza Mafia, que também era de assassino de aluguel falso, só que a polícia tomou controle desse site e iniciou uma investigação maluca para poder prender os possíveis criminosos e proteger as vítimas. Isso resultou numa investigação maluca onde um homem tentava matar anonimamente a sua própria esposa e vocês podem conferir essa história inteira, não só desse crime específico, mas do site em si, clicando em algum desses dois cards. Não, Gustavo, por hoje deu, né? Não, por hoje deu. Já, o vídeo pesado da noite já foi, né? Deixa pra outro dia aí, né? Tá aí, ó, Stax, o Gustavo Pinheiro, sigam ele, não sou inscrito, agora sou, sigam ele no YouTube, brabo, mas pô, interessante o vídeo, hein? Interessante, mas assim, assunto pesado, né? É um assunto mais pesado e tal. Mas, ó, dá pra gente trazer aí alguns vídeos do Gustavo. Ele fala bem, ele explica bem, a edição é legal e tal. É que assim, todos os vídeos eu vou ter que dar uma assistida antes, provavelmente. Pra ver, né, o quão pesado que é. Tem coisa que é melhor a gente pular. Mas isso aí eu achei interessante, porque... Olá, senhora Bin. Eu não tenho nenhuma relação com as pesquisas na internet desse streamer. Cara, minhas pesquisas na internet... Ó, na época do Não Salvo, então, era muito mais maluquice, cara. Se eu tiver um histórico de todas as pesquisas que eu já fiz na internet, eu tava preso há muito tempo. Porque eu pesquisava muita coisa maluca. Como é que vocês acham que eu achei o sanduíche de buceta? Já parou pra pensar nisso? Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.